Salve, salve galera da matemática! Bem-vindos ao canal Matemática Sem Limites. Eu sou o professor Guido Andrade e hoje nós teremos uma aula de conjunto numérico. Lembrando que essa aula é uma continuação das aulas anteriores que a gente teve de conjunto, teorias de conjuntos, operações, aí exercícios e agora um conjunto numérico para finalizar a parte de conjuntos. Mas antes disso, queria pedir a você que se você caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreva no nosso canal para dar aquela ajudinha. Curte o vídeo, aciona o botãozinho de notificações e, é claro, compartilha com seus colegas, com seus amigos, conhecidos, independente. Compartilha para essas aulas chegarem ao máximo de pessoas possível e para que a gente consiga também estar sempre aí trazendo um conteúdo novo para vocês. E, é claro, não esqueçam de assistir as aulas do professor Igor Portugal de Geometria Plana, que tem aqui no nosso canal, a playlist de Geometria Plana, essa é a playlist de álgebra. Dá aquela assistida lá porque o cara é fera, vai ajudar muito vocês nos concursos e no colégio. Sem mais delongas, vamos à matéria que ela não é tão extensa hoje. Ela é tranquila, está toda aqui no nosso quadro. Novamente terá um materialzinho de apoio para você conseguir acompanhar, mas de geral é isso daí. Bom galera, o conjunto numérico é o conjunto dos números e ele é subdividido em 6 famílias, mas hoje nós vamos falar só de 5. Mas é interessante você ter o conhecimento de uma sexta família. São os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Mas hoje vamos falar só desses 5. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. Eles são os primeiros números que nós aprendemos já no nosso ensino fundamental e tal. Os números naturais são os números inteiros positivos. Eles começam no zero e a partir dele eles aumentam uma unidade. Isso acontece até mais infinito. Eles são representados pela letra N maiúscula. Existe um subconjunto dos números naturais, que são os naturais não nulos, que são os números naturais, só que sem o zero. Aí ele começa no 1 e vai até mais infinito. Quando as questões envolvem esse cara, fica muito mais fácil. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Bom, os inteiros são todos os inteiros, os positivos e também os negativos. Ele vai de menos infinito até mais infinito. Quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor é o número. E o zero está exatamente na metade desse conjunto. E olha que coisa interessante. A distância do zero até o 2 é a mesma distância do zero a menos 2. A gente chama essa distância de distância modular. Os inteiros, dentro deles, nós temos os naturais. Tanto é que esse cara aqui, ó, ele é exatamente esse pedaço aqui. Então, a gente pode falar que os naturais estão contidos nos inteiros. E os inteiros também têm alguns subconjuntos bem importantes. São esses. Inteiros não nulos. Esse asterisco aqui, igual aqui em cima, indica sem o zero. Então, você tem todos os inteiros de menos infinito a mais infinito, só que sem o zero. Então, fica desse jeito aqui. Inteiros não negativos. Prestem atenção. Inteiros não negativos. É o Z com esse maisinho embaixo. Ele vai do zero a mais infinito. É basicamente os naturais. Então eu posso falar assim, ó, que esse cara aqui é igual aos naturais. São todos os números menos os negativos. Guido, por que o zero está aqui? Gente, o zero não é nem positivo e nem negativo. O zero é o que nós chamamos de número neutro. Ele não tem sinal. Inteiros não positivos. Os inteiros não positivos são os negativos e o zero. Inteiros positivos. Agora ele falou inteiros positivos, ou seja, são todos os números positivos. Eu também posso falar que esse cara aqui é o conjunto dos naturais não nulos. E inteiros negativos. Agora o zero também não entra, porém somente resultados negativos valerão para mim. Essa parte aqui, galera, vai ser bem importante lá nos nossos estudos de função, que em breve estará aqui no nosso canal. Conjunto dos números racionais. Bom, o conjunto dos números racionais ele é composto pelos números inteiros, dízimas periódicas e números decimais. De modo geral, os números inteiros a gente pode falar que são números que após a vírgula têm infinitos zeros. Números decimais podemos falar que são números que depois da vírgula tem uma quantidade finita ou infinita de termos. E dízima periódica é todo número que depois da vírgula tem uma quantidade infinita
porém essa quantidade infinita se repete. Como assim? O famoso, vou botar aqui pequenininho, 0,333 ou 1,313131 e por aí vai. São exemplos de dízimas periódicas. Nós costumamos dizer o seguinte, que o número vai ser um número racional se ele puder ser escrito na forma P dividido por Q, em que o número P é um número inteiro e o número Q também é um número inteiro, porém não nulo, porque embaixo, o denominador nunca pode ser zero. Então, todo número que você conseguir escrever dessa forma aqui, ele será um número racional. Então, anote isso aí. Um número que pode ser escrito dessa forma, ele é racional. Galera, ele vai de menos infinito a mais infinito também, só que agora, entre dois números inteiros, ou entre duas frações, nós teremos infinitos números. Então aqui, cara, entre menos 1 e menos 2 tem infinitos números, entre 0 e 1 tem infinitos números, mas aqui nós temos algumas representações. Conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são as dízimas aperiódicas. Bom, o prefixo A indica negação. Então, periódico é repetitivo. Então, aperiódica que não tem repetição. De modo geral, as dízimas aperiódicas são raízes de números, são raízes não inteiras, basicamente. Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 3, menos a raiz de 2, menos a raiz de 7, e por aí vai. O π é um número muito famoso, que é irracional, e o número de Euler também é um número bem famoso na família dos irracionais. Galera, percebam, o zero ele não está aqui, porque eu posso afirmar que o zero não pertence aos irracionais, tá bom? O zero não pertence aos irracionais. Isso aqui vai te ajudar muito em questões de verdadeiro ou falso. Como assim, Guido? Eu posso falar assim, se x é um número racional e y é um número irracional, então x vezes y é um número irracional. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu não posso falar que x vezes y é irracional. Por quê? Se x for zero, zero vezes qualquer coisa é racional. Que o zero é um número racional. Então, eu não posso falar isso aqui, que isso aqui é sempre verdade. Então, essa possibilidade de você falar que o zero é racional, ele resolve muitas questões para a gente. Conjunto dos números reais. Os reais é esse cara junto com esse cara. Até porque dentro dos racionais tem isso aqui tudo, beleza? Então, reais vai ser racionais unidos com os irracionais. Ou eu posso falar assim, que são os racionais unidos com esse carinha aqui, que nada mais é do que o conjunto R menos ele, que vai dar os irracionais. Se eu fosse representar o nosso conjunto numérico pelo diagrama de Venn, ficaria assim, reais, dentro deles os racionais e os irracionais, dentro dos racionais os inteiros, dentro dos inteiros os naturais. E por fora, aqui assim, por fora, nós teríamos os complexos, que nós vamos falar disso aí com mais calma mais para frente. Então, galera, eu posso falar assim, que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, que estão contidos no complexo. E eu também posso falar que os irracionais estão contidos nos reais e eles estão contidos nos complexos. Eu posso falar e criar todas essas relações sem nenhum problema. Bom, esse é o conjunto numérico. Deixa eu pegar só no apagador aqui. Esse é o conjunto numérico, pessoal. Eles vão nos auxiliar em questões em geral, não só questões de conjuntos, mas quando a gente estiver trabalhando com equações, com funções, esses caras vão ser cobrados como conhecimento básico. Mas está aí. Aproveitando o nosso tempo, que a gente não... Eita, é difícil de apagar. Que a gente não esticou tanto a nossa matéria, vamos falar aqui rapidinho de intervalos reais, que aparecem para a gente nos concursos. E é uma matéria de conjunto numérico, no caso. O que seriam os intervalos reais? Bom, os intervalos reais são simbologias que nós utilizamos
para representar soluções, sejam elas infinitas ou muito extensas. Eles são abertos ou fechados. Vamos entender cada um deles. O intervalo aberto diz o seguinte, é quando os extremos não podem ser resposta. Como assim os extremos? Ele expressa assim, ó, aberto em A até B aberto. Ou parênteses A, parênteses B. Isso aqui quer dizer, quem são os extremos? Quem está nas pontas é o A e o B. Quem está nas pontas é o A e B. Então, eles são intervalo aberto porque nem o A nem o B podem ser resposta. Porém, o intervalo entre eles, os valores que estão entre eles, podem ser resposta. Guido, quando é que eu vou usar esses caras? Sempre que você tiver os símbolos menor, maior ou diferente. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil de entender isso. Primeiro exemplo, x menor que 2. Como é que você vai trabalhar com isso? Preste atenção aqui, ó. Isso aqui parece o que para você? Uma setinha. E essa setinha está apontando para a esquerda. Ou seja, ela está apontando para menos infinito. Na reta real, o zero está aqui, para a direita está indo para mais infinito, para a esquerda está indo para menos infinito. Então ela está apontando para a esquerda. Então a sua resposta está indo para a esquerda. Agora pensa, no intervalo real a gente escreve do menor para o maior. Então na verdade a minha resposta não está indo para a esquerda, ela está vindo da esquerda. Então como é que eu escrevo isso? A minha resposta começa lá em menos infinito e para onde? Para no 2. Só que o 2 não pode ser resposta por causa desse sinal aqui, o menor. Então vai de menos infinito a 2, é a minha resposta. Outra forma que eu posso escrever é assim, ó, menos infinito, 2, parênteses. Outro exemplo. X maior que menos 5. Bom, novamente a gente vai fazer a brincadeira da setinha. Aqui, ó. Uma setinha apontando para a direita. Se ela está apontando para a direita, está indo para o mais infinito. O menos 5 é menor que o mais infinito. Então, como é que eu vou escrever isso? A minha resposta começa no menos 5 e ela vai até o mais infinito. Aberto. O infinito é sempre aberto, pessoal. Sempre. Outra forma de escrever, menos 5 até o mais infinito. Aberto. Esse conhecimento vai ficar muito mais prático quando a gente estiver falando de estudo do sinal das funções. Mas agora dá para a gente dar uma pincelada nisso. Bom, outro exemplo. 6 menor que x menor que 12. Bom, a minha resposta começa no 6, termina no 12, porém nem o 6 nem o 12 pode ser. Como é que eu escrevo isso? Aberto em 6 até 12, aberto. Ou, outra forma, aberto em 6, aberto em 12. O parênteses indica a mesma coisa, tá, gente? Quer dizer, o aberto. Na reta real, galera, se eu fosse representar essas respostas, olha aqui, ó, como é que ficaria. Na reta, fiz uma lambança aqui agora, mas tudo bem. Na reta, ó, x menor que 2. Eu vou botar aqui, ó, uma bolinha aberta, 2. X maior que menos 5. Bolinha aberta em menos 5. Opa, saiu a espuminha aqui, peraí. Dificuldade. Sai da câmera um pouquinho, galera. Desculpem a barulheira no microfone, saiu a espuminha. Prontinho. Continuando. Bom, e aberto em 6 até aberto em 12. Não está muito fora de escala, mas vai dar para entender. Olha só. Valores à esquerda do 2. Para cá, ó. Então isso aqui tudo é resposta, mas a bolinha aberta o 2 não é. Valores à direita do menos 5. Isso aqui tudo é resposta, menos o menos 5. E entre 6 e 12, isso aqui tudo é resposta, menos 6 e o 12. Por exemplo, quantos valores inteiros tem entre 6 e 12? O 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. 5 valores, porque o 6 e o 12 não entram. Beleza, galera?
Qualquer dúvida, pessoal, eu sei que essa matéria ela é um pouquinho arbitrária, mas assim, se eu posso dar uma dica para vocês, lá em estudo do sinal, isso fica muito mais claro. Mas mesmo assim, se você não conseguir, a gente pega uns exercícios e trabalha com isso. Intervalos fechados. Bom, se os abertos indicam que os extremos não podem ser resposta, o fechado vai indicar o quê? Vai indicar que os extremos podem ser resposta. Tanto A quanto B vai ser minha resposta. Eu vou usar eles quando tiver menor ou igual, maior ou igual, ou até mesmo o próprio igual. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. X menor ou igual a 7. Gente, já não vou fazer a brincadeira da setinha porque tu já está ligado. Então aqui, ó, aberto em menos infinito até o 7 fechado. Ou parênteses menos infinito, 7 fechado. Outro exemplo. X maior ou igual a menos 3. Bom, também não vou fazer a brincadeira da setinha, que vocês já estão ligados. Fechado em menos 3 até mais infinito aberto. Ou fechado em menos 3 até, eu já botei até aqui, né? Vou mudar aqui, desculpa, galera. Colchetes para fora, mais infinito parênteses. E também vai valer no intervalo assim, ó. 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 12. Como é que eu escrevo isso? Fechado em 6 até 12 fechado. E na reta real, pessoal, também vai ficar bem interessante. Só que diferente daqui, a bolinha aberta representa intervalo aberto. Automaticamente a bolinha fechada vai representar o quê? O intervalo fechado. Então, fechado em 7, fechado em menos 3, lugar errado. Fechado em 6, fechado em 12. Vamos lá, ó. Menor ou igual a 7 é daqui para cá e o 7 pode ser resposta. Maior ou igual a menos 3 é daqui até o infinito e o menos 3 pode ser resposta. Entre 6 e 12, então o 6 e o 12, e entre eles podem ser resposta. Repare o seguinte, aqui eu falei para vocês que tinham 5 valores. Já aqui eu tenho 5 valores, que é o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, mas eu também tenho o 6 e o 12. Então aqui, ó, nesse tipo de solução aqui, diferente dessa, aumenta o número de respostas. Então, isso é uma paradinha que pode modificar a sua solução. E não é só assim, né, de intervalo fechado e aberto que vive o homem. Existe mais uma possibilidade, que é esses dois caras aparecerem juntos. Seria mais ou menos assim, ó. Um exemplo bobo. 6 menor que x menor ou igual a 12. Vou fazer rápido. Aberto em 6 até 12 fechado, ou, né, parênteses, 12 fechado. Outro exemplo, 6 menor ou igual a x menor que 12, fechado em 6 até 12 aberto, ou fechado em 6 até 12 colchetinhos abertos. Então a gente pode ter esses caras aqui juntos sem problema nenhum. E é óbvio que na reta, bolinha aberta no 6, bolinha fechada no 12, bolinha fechada no 6, bolinha aberta no 12, tranquilamente. E galera, o infinito sempre é bolinha aberta, o infinito sempre vai ser colchete, sempre vai ser aberto, perdão. O infinito sempre será aberto, não tem como você ter o infinito fechado, tá? Você não pode ter o infinito como resposta. Pelo menos não ainda, não em nível fundamental e médio. Galera, eu vou botar aqui só uma questãozinha envolvendo intervalo, só para você ficar ligado. E você não ficar vendido caso você veja alguma questão aí ao longo do seu caminho. Imagina que você tenha o seguinte, você tenha mais trabalhado em função, isso é mais trabalhado em função, mas vamos lá. Você tenha um conjunto A fechado em 4 até 7 aberto, e um conjunto B aberto em 2 até 6, não, 6 não, até 8 fechado. E bom, a questão te pede assim, ó, calcule a interseção B.
Você tem aí dois conjuntos com infinitos elementos. E a forma legal de você resolver essa questão seria assim, ó. Você vai botar seu conjunto A na reta. Bolinha fechada em 4, bolinha aberta em 7. Isso quer dizer que meu A, ele vai daqui até aqui, ó. E o meu B, ele vai um pouquinho além. Fechado em 8 até 2 aberto. E o meu B vai vir aqui, ó. Aí você me pergunta, qual é a interseção, Guido? Bom, a interseção é que está nos dois. Então, eu vou pegar aqui, ó, os extremos de cada um deles e vou formar aqui espaços. Bom, onde que nós temos os dois, pessoal? A interseção B vai ser fechado no 4, porque o 4 está no A e está no B, até 7 aberto, que é o próprio A. Notem que o A está contido no B. O 7 não entra, porque o 7 só está no B, não está no A, e esse aqui seria o nosso gabarito. Então, toda questão que envolva conjuntos com valores infinitos, com intervalos, você consegue trabalhar desenhando a questão. Bom, galera, é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Comenta caso tenha alguma dúvida. Na próxima aula nós iniciaremos função. Esse assunto aqui vai ser recorrente, ele vai aparecer. Inclusive vou corrigir uma questão envolvendo esse carinha aqui. Então, não deixe de assistir os próximos vídeos. Muito obrigado, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.